foram os primeiros a ouvir as boas novas. Homens sábios vieram de longe, guiados por uma estrela. Todos reconheceram: o Rei nasceu. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande alegria, e entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Maria completava o Filho de Deus, nos braços um bebê, e ao mesmo tempo o Salvador do mundo. Love.
Recebe, Senhor, cada canção e cada música que foi aqui cantada, tenha chegado ao Senhor. Te peço, ó Deus, que continues conosco, falando aos nossos corações, através da Sua palavra, ó Deus, através da Sua presença. Perdoa-nos, Senhor, pelas nossas falhas, os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, quero reiterar as boas-vindas. Temos conosco aqui hoje a minha cunhada Iria, que está nos visitando, como ela sempre faz, né? Desde que nós iniciamos nossa carreira ministerial, ela sempre que pode, ela está nos visitando na sua época de férias, né? E está aqui, Iria já é conhecida de alguns irmãos que está nos visitando, e infelizmente ela está indo embora amanhã. Cansou de chupar manga, né, Márcio? Quase não tem manga lá em casa, mas muito obrigado, Iria. Quero dizer aqui diante de todos que foi de fato um grande privilégio para nós, mais uma vez, poder recebê-la em nossa casa. Também nós temos aqui hoje a visita ilustre
da Vitória, é isso? Vitória, você tem que vir mais vezes, não é? Não é, Vitor? Faz falta aqui, não é? Já estamos com saudade da irmã, viu? Não demore em voltar. Você também, Vitor. Já estamos com saudade. Espero que o ano passe rápido para você voltar logo, não é? Deixa eu ver se tem mais alguém, mais algum visitante. O irmão José, que está andando longe agora, está conosco de novo, né? Que bom revê-lo, meu querido. Deus abençoe os demais irmãos que puderam estar aqui conosco. Quero parabenizá-los por estarem aqui, né? Escolher o melhor lugar para estar nesse momento, que é na presença de Deus, para viver esse momento tão singular na vida da igreja, que é o culto especial de Natal. Não é? A gente desde pequenininho, né? A gente vê falar, quando vai aproximando o Natal, daquela coisa diferente, aquela animação, né? As crianças principalmente, já ficam logo pensando, né? Aquelas comidas gostosas que a mamãe vai fazer, os presentes que o pai vai trazer, enfim. Natal sempre é um momento de festa, é um momento de alegria, mas também é um momento de reflexão. Em especial para aqueles que passaram a conhecer, né, as verdades escritas na Bíblia, do nosso livro, o nosso manual de instrução. Portanto, nós vamos falar hoje debaixo de uma ilustração. Vocês já ouviram falar na ilustração do violinista? Aquela pessoa que toca violino, né? Certo rapaz, certo jovem, muito bom no violino, e ele ia fazer uma apresentação. E o teatro estava lotado de pessoas. E ele tinha 5 músicas para apresentar. E ele apresentou a primeira. E logo que terminou, as pessoas levantaram para aplaudir de pé. Alguns assobiando, né? Aquela festa que geralmente as pessoas fazem. E aí ele só fez um gesto de agradecimento e partiu para a segunda música. Outra vez se levantaram e aplaudiram o jovem, que muito bem executou aquela peça musical ali no violino. E ele mais uma vez agradece após os aplausos, mas o gesto do corpo era de agradecimento, mas o seu olhar parecia um tanto distante, parecia tristonho. E aí assim ele tocou a terceira, e tocou a quarta, até a quinta música, repetindo sempre o mesmo resultado. Pessoal, todos na plateia, ali aplaudindo ele de pé. Só que quando ele tocou a quinta música, que todos aplaudiram de pé, e aí todos sentaram após o aplauso. E aí um senhor lá atrás levantou e sozinho bateu palma para ele. Aí ele abriu um sorriso. Ele abriu um sorriso. Porque aquele homem que agora ele viu aplaudindo ele, tinha sido o seu Criador. No sentido de aquele que o fez, tal músico, tão profissional, tão perfeito. Ele era muito bom no que fazia no violino. Por isso, nas 4 primeiras músicas, todos aplaudiram. Ele agradeceu, mas pensou, está faltando alguma coisa. Porque o meu Criador, aquele que foi meu mentor, está aqui. Ele não aplaudiu. Aí na quinta ele aplaudiu, então ele esboçou aí um sorriso. Bem, fique com essa ilustração em sua mente, por favor. O texto que nós vamos ler de João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. João, capítulo 1, verso 14. Já está na projeção, já está aqui no meu esboço também. Diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Feche seus olhos, por favor. Querido Pai Celestial, querido Deus, louvado seja o teu nome. Estamos aqui, ó Deus, para esse encontro especial, onde os teus filhos, as tuas ovelhas se reúnem para dizer em alto e bom som o quanto
nós somos gratos por Jesus, o teu Filho unigênito, ter nascido com o propósito de trazer a bênção da salvação a nós. Obrigado, Senhor, pois fez toda a diferença o nascimento de Jesus para nós. Sem Ele, estaríamos ainda apartados do Senhor. Por isso somos gratos nesse dia tão especial, onde milhões e milhões de pessoas estão se reunindo para se lembrar, para agradecer pelo nascimento de Cristo Jesus, o Salvador. Muito obrigado, Pai. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para nos dizer, para nos falar, para nos incomodar, para nos fortalecer, para nos trazer a Tua mensagem que ora está sendo entregue. Assim te oramos, em nome precioso de Jesus, o Salvador. Amém. O Natal, queridos irmãos, não é sobre um feriado. Não. É sobre uma invasão. O Natal é exatamente isso. É sobre uma invasão. No momento mais escuro da história humana, note bem, quando o silêncio de Deus parecia eterno, porque até então Deus fez um silêncio de 400 anos. Deus e o homem, Deus e a humanidade, não havia mais comunicação. Deus silenciou. Mas foi quando isso aconteceu, nesse silêncio de Deus, que parecia ser eterno, é que a eternidade rompeu o tempo. Deus ali, Ele rompe, Ele faz uma abertura. E é nesse momento então, que essa invasão não de exércitos, com pompas reais, nada disso. Essa invasão foi diferente. O Criador do Universo, Ele decidiu se tornar matéria. É isso que você está ouvindo mesmo. Ele decidiu se tornar matéria. Ele trocou a imensidão do céu pelo confinamento de um útero. Trocou todo o seu poder, toda a sua glória, para caber dentro de um útero humano. Um útero de uma mulher, de uma jovem. A adoração dos anjos pelo choro de um bebê. Esta invasão aconteceu lá no primeiro século. A invasão do Deus encarnado. A invasão do Deus encarnado. Você deve refletir sobre isso, porque Deus não nos enviou uma carta. Ele poderia simplesmente ter enviado uma carta. Não. Um código de conduta ou um manual de instrução, nada disso ele fez. Nem um código de conduta, nem um manual, mas ele enviou a si mesmo. Ele olhou para baixo e pensou e disse: não tem jeito, agora tem que ir lá. Vou ter que descer lá, no planeta Terra. Vou ter que me fazer homem, fazer um menino. Assim como no texto já lido de Isaías 9:6, eu gostaria de repeti-lo com todos vocês. Não foi um menino qualquer que nasceu. Vamos ler juntos? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. para aquelas pessoas que não acreditam na triunidade de Deus, aí está a prova bíblica. Aí está a prova bíblica. Cristo não é só filho, Ele é Pai. Ele é o Deus Pai também. Ele aparece como Pai da humanidade. Nesta glória e simplicidade dessa glória, o que nós vamos ver agora, o que nós vamos ouvir agora, melhor dizendo, trata-se de algo que talvez você não tenha pensado. Como sendo Deus que estava sendo encarnado, aquele bebê deveria ter nascido num palácio.
no palácio, num berço de ouro. O dia do nascimento de Jesus, por se tratar de quem ele era e é, certamente teria ali as celebridades da época reunidos para esperar o momento da chegada daquele bebê. Desse bebê que Isaías fala. Ninguém menos que Deus forte, maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. 700 anos antes de nascer, esse versículo já estava escrito. Então as pessoas já sabiam, estavam se preparando, ou deveriam estar se preparando para recebê-lo. No entanto, o nascimento de Jesus foi na maior simplicidade possível. José e Maria chegam em Belém, cansados, exaustos da viagem. Não era uma viagem como hoje, num carro confortável, ou de avião. Se tratava do rei, dos reis, que estava para nascer. Mas muito provavelmente uma viagem a pé, ou sob o lombo de um animal. Maria e José chegam exaustos, cansados, empoeirados, suados, e vão de porta em porta das hospedarias, procurando um lugar para descansar. José certamente preocupado com Maria. Ele sabia que a qualquer momento o filho nasceria. Mas em cada lugar que ele bateu na porta, sinto muito, não temos espaço mais. Está lotado, está cheio, não tem vaga. E vamos em outra porta. Oh, sinto muito. Imagine vendo aquela senhora, né, jovem senhora, com aquela barriga daquele tamanho, já sentindo as contrações. A qualquer momento ele vai nascer. Você que é mulher, já teve filho, pode imaginar isso melhor do que nós que somos homens. E aí não sobrou nada a não ser a manjedoura, o curral. E José olhou para Maria, vai ter que ser aqui. Ela certamente muito humilde, né? Tá bom, José, tá bom. Ainda bem que se tratava de uma noite de calor, uma noite quente. Então é mais fácil, né? O frio é mais difícil. E ali, naquele coxo onde os animais comiam, o Deus encarnado ia aparecer ali, ia nascer ali. E ali ele foi embalado pela primeira vez na vida dele, terrena. O Filho de Deus nasce naquela manjedoura. Mas já se perguntou por que Jesus não nasceu no berço de ouro? Nunca se perguntou? Por que Deus não preparou um lugar bacana, confortável, luxuoso, né? Com as roupas melhores que tivesse na época para enrolar ele? O bebê nasce, tem que envolver nos panos, né? Hoje as mulheres, o pai e a mãe fazem um enxoval da criança, né? Hoje chamamos de chá de bebê, e as pessoas compram roupinhas e aqueles cobertores, não sei como é que chamam os panos, a manta, né? De envolver o bebê, e sapatinho, e toquinha, e não sei o que, e por aí afora vai. Não teve nada disso, não. Teve nada disso, não. Mas já se perguntou por que não teve nada disso? Porque se Jesus nascesse num berço de ouro, irmãos, só os maiorais teriam acesso a ele. Só os maiorais. Só as pessoas de posse, da alta sociedade, né? Só eles teriam acesso a Jesus. Por isso ele nasceu num lugar bem simples e humilde, porque assim todos poderiam ter acesso a ele. Desde pastores de ovelhas, como foi o caso dele, até os sábios, né? Que apareceram lá com aqueles 3 presentes para Jesus. Muitas das vezes, queridos irmãos, nós perdemos o impacto do Natal, porque nós o higienizamos muito. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Neste momento, vários lares têm árvores de Natal cheias de presentes embaixo, não é? Talvez agora não, porque isso foi de ontem para hoje, né? Já abriu os presentes. Mas Jesus é um presente tão grande que não caberia debaixo de árvore nenhuma. Jesus é um presente do céu que foi dado com antecedência. É isso mesmo.
deu um presente muitos anos antes de Jesus nascer em Belém. A prova bíblica está lá em Gênesis 3,15. Jesus foi aquela semente prometida por Deus, que iria esmagar a cabeça da serpente original, que é Satanás, o diabo. Este que feriria o seu calcanhar, de fato feriu. A cruz do Calvário foi como se fosse a ferida de Satanás em Jesus, em seu calcanhar. Mas a sua ressurreição simbolizou pisar na cabeça dele, porque Jesus ali venceu a morte. A partir da sua ressurreição, Jesus tomou posse das chaves do céu e do inferno. Pertence a ele essa chave. Por isso ele é o único que pode dizer e dar essa proposta: escolha que caminho quer seguir, o céu ou o inferno, porque as chaves estão na mão dele. Ali o diabo perdeu de 1000 a 0. De 1000 a 0. Os seus dias estão contados. A sua hora já está chegando, onde Cristo vai consolidar de fato, né, vai extinguir esta criatura do universo. Não há lugar tão humilde para Jesus nascer, porque não teria lugar tão humilde para Jesus nascer se não fosse numa manjedoura, não é verdade? E Jesus continua